de maio é comemorado o Dia da Memória do Poder Judiciário. O Centro Cultural Justiça Federal organizou um ciclo de palestras intitulado Memória do Judiciário, Preservação e Identidade. Nós hoje estamos recebendo a pesquisadora Marilene Antunes Santana, que é doutora em História Social pela UFRJ e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. A Marilene vai falar para nós sobre o tema O que dizem as fontes que vêm do Judiciário, possibilidades e experiências de pesquisa. Marilene, muito obrigada por você aceitar participar conosco do ciclo de palestras. Seja muito bem-vinda e pode começar. Obrigada, Márcia. Eu gostaria primeiro de agradecer à diretora executiva do Centro Cultural da Justiça Federal, professora Maria Geralda, e também a você, a professora Márcia Cavalcante, aos colegas Mônica Valéria e Sérgio Costa, por essa experiência única, original, de estarmos aqui reunidos. E agradecer esse convite e também agradecer a oportunidade de falar, de conversar sobre um tema que tem muito a ver com a minha experiência profissional, que é fazer uma reflexão de como os arquivos da justiça têm ajudado aos trabalhos dos historiadores. Isso tem muito a ver com a minha trajetória. Eu sou historiadora, mestrado e doutorado em História Social, e pelo menos desde os anos de 1990, eu tenho me dedicado a buscar essas fontes, que discutem crime, prisão, justiça, e assim como a maioria dos meus colegas, acho que a primeira coisa que é importante dizer, como eu sou fascinada por essa questão de estar em contato com o documento. E o que eu estou chamando de documento? Não é somente o documento de uma tipologia variada, um documento que pode ser um livro, um álbum de fotografias, uma carta, mas um documento que não seja somente um papel largado num canto, um papel amarelado, mas as possibilidades do que a gente pode perguntar àquele documento. Isso é realmente fascinante, as indagações que nós podemos fazer ao documento e aos lugares que guardam, aos acervos que guardam esses documentos. Então, falar de um tema que há décadas eu tenho me encantado é um convite extremamente prazeroso. E eu vou trazer, então, para a nossa fala de hoje, algumas reflexões de como os historiadores têm se debruçado sobre esses documentos, algumas perguntas e algumas questões recorrentes desse nosso trabalho de análise em cima das fontes judiciais, e vou trazer isso a partir da minha própria experiência de pesquisa, principalmente da tese de doutorado, junto com alguns trabalhos que eu considero marcantes, trabalhos clássicos a essa altura do campeonato, sobre como trabalhar, sobre essa parceria, vamos dizer assim, da história com a história do direito. Tá? E eu também vou mostrando alguns livros de acordo com o que eu for colocando aqui. Tá? Então, sinto-me honrada de poder estar fazendo algumas colocações aqui para vocês. Tá bem? E é isso. Né? Eu acho que é importante ainda, antes de propriamente entrar nesse campo, voltar a falar da questão do documento. Se nós formos lembrarmos os lembretes de grandes historiadores, como Marc Bloch, como Lucien Febvre, um documento ele não diz nada se a gente não perguntar a ele. E isso, obviamente, depende do lado de cá.
Depende da pergunta que o profissional vai estar fazendo a esse documento. E, em geral, essa pergunta ela tem muito a ver com as questões contemporâneas, com as questões do nosso tempo, com as indagações do nosso tempo. Eu, por acaso, tenho pensado muito agora no momento que nós estamos vivendo, que é esse momento da pandemia da Covid-19. E tenho visto como um dos debates mais profícuos que nós estamos tendo é resgatar o que foi a pandemia da gripe espanhola em 1918, quando ela chegou aqui no Brasil. Tá? Eu tenho pensado um pouco sobre isso e eu, nesse exato momento, nessa semana, estou começando um artigo, um texto com uma ex-aluna minha, que a gente vai falar sobre o carnaval de 1919 e 1920, que foram posteriores à pandemia que ocorreu aqui. Né? Essa opção de escolher o carnaval é uma opção minha, né, de olhar mais para essa questão da história cultural, mas é importante a gente perceber como, olhando para esse passado, ou olhar agora para essa gripe espanhola, para as experiências da gripe espanhola de 1918, a gente vê como isso foi construído lá atrás, como isso ainda é importante, ver como agora a ciência está também usando o conhecimento científico, está voltando aos artigos científicos e ver quais foram os procedimentos e métodos que foram aplicados lá atrás. Então, é importante a gente pegar esses documentos e fazer perguntas, tirar curiosidades, né? Para usar uma frase do Lucien Febvre, um historiador da Escola dos Análises, da Escola Francesa, é mais ou menos dizer que a parte mais apaixonante do trabalho do historiador é fazer esse documento falar. Tá? É fazer as coisas silenciosas que estão ali se tornarem expressivas. E se tornarem expressivas por quê? Para quê? À luz de quê? À luz de nos ajudar a um entendimento dos indivíduos no tempo presente. À luz de nos ajudar como foi o nosso passado, como lidar com isso, o que trazer dali, o que modificar, tá? Como resgatar essa memória, como não deixar essa memória ser perdida. Então, a olhar para esses documentos e trazer essas questões, isso é realmente, como eu estava falando no início, um trabalho extremamente fascinante. Enfim, e um dos conjuntos documentais que mais os historiadores têm olhado são justamente esses documentos, também chamados de fonte histórica, que vêm do Poder Judiciário. Tá? Eu não vou fazer aqui uma história desses documentos, uma tipologia disso, nem uma história do Poder Judiciário, que eu acho que até, inclusive, em outros momentos vocês também, em outras palestras, vocês também terão esses debates. Mas eu vou aqui separar um pouco como os historiadores têm se debruçado, têm chegado e o que eles têm buscado nessa documentação que vem de arquivos judiciais, principalmente processos criminais e processos civis, e testamentos e inventários, e também uma documentação de uso mais recente entre os historiadores, uma documentação que vem da Justiça do Trabalho. Então, eu vou rapidamente traçar alguns marcos que eu julgo importantes, baseado em trabalhos bastante importantes sobre isso. Vou dar alguns exemplos, né, de como a gente tem olhado e analisado todo esse corpus documental. Acho que a primeira questão aqui que é importante é saber quando os historiadores, em que momento a gente passa a considerar, passa a chegar nos arquivos judiciais e a considerar como fontes importantes da nossa pesquisa, como metodologia e como objeto de trabalho das nossas pesquisas. São diversos os pesquisadores, como o professor Sidney Chalub, da Unicamp, o professor Marcos Bretas, da UFRJ, dizem que esse interesse dos historiadores começou ali por volta dos anos de 1960 e 1970. Houve ali uma determinada conjuntura, vamos dizer assim, da realidade brasileira, da sociedade brasileira, que é justamente os anos 70, já caminhando para os anos 80,
esse período que nós chamamos dessa transição, melhor dizendo, do regime militar para um regime de redemocratização. E nesses cenários, muitos trabalhadores, muitos movimentos sociais se fizeram presentes. Movimento negro, movimento feminista. Tá? Então, nós, historiadores, começamos a querer nos aproximarmos desse cenário e desses personagens também, através das fontes históricas. E as fontes judiciais justamente permitem-nos, muitas vezes, na maioria das vezes, chegar a esses trabalhadores, chegar a mulheres, a operários, a homossexuais. Então, o Brasil, ali nos anos 60, nos anos 70, trouxe esse cenário que possibilitou novos olhares, novos recortes para o campo da história. E uma outra questão também, que é o nosso próprio fazer histórico. Nesse momento, começa a narrativa da história, começam a vir importantes influências da história. É importante, numa fala como a minha, de fazer essas pontes dos historiadores com os arquivos do judiciário, relembrar os trabalhos de Thompson, da historiografia inglesa, relembrar os trabalhos de uma historiadora francesa que eu amo de paixão, que é a Michelle Perrault, relembrar os trabalhos relembrar um livro que teve um debate importantíssimo, que é o livro do Ginsburg, chamado Queijos e os Vermes, né, que pega um processo, mas não é um processo da Inquisição, no século XVI, da Itália, e faz toda uma análise, todo um apanhado de um imaginário, de uma mentalidade a partir de ideias que o Moleiro defendia e argumentava no cenário rural da Itália, né? E ideias que iam de confronto com o que a Igreja Católica então dominante, então pensamento dominante naquele momento, e de encontro a isso, o que lhe custou inclusive, a vida. Né? E também os trabalhos de uma historiadora americana, da Natalie Davis, que é um livro que depois virou filme, O Retorno de Martin Guerre, que é um trabalho belíssimo sobre um processo judicial, que é uma falsa identidade de um camponês, de uma aldeia da França, que o nome é justamente Martin Guerre, e ele desaparece, ele é casado, e ele desaparece, e volta depois um falsário com o nome dele, um outro rapaz, e esse outro rapaz é aceito na comunidade da aldeia, é aceito pela família, e é aceito pela esposa dele. E aí a Natalie Davis nos leva a um enredo, através da análise do processo, nos leva a um enredo de mostrar as relações de casamento, as relações de família, ali daquele interior da França, do século XVI ou XVII, eu não estou bem certa, mas, enfim, são esses importantes trabalhos que vão trazendo novas possibilidades de fontes, para além das fontes oficiais da política, para além dos arquivos que o Estado tinha controlado mais de perto, que vão fazer os historiadores se aproximarem dos arquivos judiciais, principalmente do Arquivo Nacional, aqui no Rio de Janeiro, e dos arquivos públicos. Né? É a nossa primeira chegada, né? Ao longo aí dos anos 70, ao longo dos anos 80. Tá? E aí, o que vem daí? Né? O que começa a aparecer? Questões, dúvidas, impasses de como trabalhar com aquela documentação, que é uma documentação extensa. Eu me vejo nos anos 90, chegando no Arquivo Nacional, arquivos policiais, com arquivos prisionais, com processos criminais, de uma larga extensão de tempo, e duas grandes questões martelando a minha cabeça, que eram justamente grandes debates que os historiadores estavam produzindo na leitura e na análise dessas fontes. Qual é o primeiro grande debate que é preciso a gente relembrar? Esses registros de processo.
quanto acreditar neles, o quanto um processo criminal pode realmente estar trazendo a veracidade do fato. Dado que, se a gente pensar que um processo envolve um réu, a vítima, dependendo da situação, testemunhas, e essas testemunhas e esse réu, a vítima, vão para frente de escrivães, juízes, promotores, advogados. Como saber se o que está sendo posto ali é realmente verdade ou faz parte de uma rede de interesses daquele depoente? Como historiador, que está sempre em busca da verdade, ainda é claro que a gente sabe que a verdade não é possível de ser atingida, é óbvio, nós trabalhamos com construções, com versões disso. E aí, nesse sentido, do sentido de trabalhar com as versões, o processo criminal acaba vindo muito, nos ajudando nisso. Se nós não podemos confiar ali totalmente, e nós não podemos confiar em nenhum documento, tá? Sempre nós temos critérios sempre temos que ter perguntas, e perguntas, e perguntas, e métodos, e critérios de comparação, e critérios de análise, e muito cuidado com a conjuntura, muita atenção, um olhar muito apurado a um contexto político, social, cultural, que aquele documento, que aquele texto, primeiramente, e aquele documento está sendo gerado, e aquele autor também. Então, isso é iminente ao trabalho do historiador. Tá? E nesse sentido, também, trago que não posso esquecer de falar de Foucault. Os trabalhos de Foucault nos ajudam muito para a gente tentar descortinar, para a gente poder tentar aprofundar e tirar significados desses processos, desses testemunhos e desses processos criminais. Foucault, quando está ali discutindo o que é a verdade, as múltiplas batalhas de produção desse discurso, tá? Ele nos ajuda justamente a estar pensando que cada discurso, cada fala daqueles processos devem ter e têm interesses diferentes, têm motivações diferentes, interesses diferentes, expectativas diferentes. Cabe justamente ao historiador trazer para a sua narrativa esses conflitos, esses impasses, essas contradições, essas interlocuções, que as muitas verdades, vamos dizer assim, vão estar presentes nesses interrogatórios, né, dos participantes. E aí nos leva a uma segunda grande questão. O que a gente tira, o que pode ser trazido de uma fonte como um processo criminal? Se eu for pensar somente por o lado que eu estava colocando, de duvidar e ficar na dúvida disso, o processo criminal, um processo civil, somente vai poder dizer do funcionamento daquela justiça. Mas não é assim, não é bem assim que funciona. Nas entrelinhas das falas, a gente pode abrir uma infinidade de possibilidades de pesquisa. E isso é muito, 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 muito interessante. Tá? Quando um réu, ou quando uma vítima, ou quando uma testemunha vai dar o seu depoimento, ela não se atém somente ao ato do crime. Ela traz também antecedentes de como conheceu aquela pessoa, das situações que viveu, e, principalmente, ela traz julgamentos de valor, do que ela acha correto, do que é a concepção religiosa, a concepção política, a concepção cultural, a herança, a vivência que ela tem. E nas falas, nas entrelinhas desses discursos, a gente consegue construir uma infinidade, é realmente uma infinidade
dos anos 80, 90 para cá, uma infinidade de pesquisas com os historiadores, e aí a gente também tem que trazer essa parceria com sociólogos, com antropólogos. É uma infinidade de pesquisas que estão sendo produzidas a partir desses diálogos e dessas análises com essas fontes judiciais. E aqui eu estou me atendo por enquanto realmente ao processo criminal, que é uma documentação que eu cheguei mais de perto. Eu vou trazer 2 exemplos, 3, na verdade, que eu acho que eu vou colocar o meu também. Eu vou trazer rapidamente 3 exemplos do que eu estou querendo colocar. Eu vou trazer um texto do meu orientador de doutorado, meu ex-orientador, professor Marcos Bretas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um texto que está disponível na revista Acervo, uma revista do Arquivo Nacional, intitulado As Empadas do Confeiteiro Imaginário. E aí o professor Bretas, ele traz um caso muito interessante que dá bem conta do que eu estou querendo falar. É um caso da dona Júlia, que a dona Júlia é uma senhora que, após fazer uma visita ao Saara, às lojas, ao comércio do Saara, ela chega em casa passando muito mal. E os filhos, a família, chamam um médico. E o médico diagnostica como envenenamento. Rapidamente, os filhos correm à delegacia policial e abre-se um inquérito. Inclusive, a dona Júlia, ela piora, ela tem uma piora do quadro, vindo a falecer poucos dias depois desse acontecimento. E aí o delegado de polícia, ele começa a ir atrás, né, dos lugares onde a dona Júlia esteve. Ela havia relatado aos filhos e ao médico que de manhã ela tinha comido pão com café com leite, mas que no meio do Saara ela foi numa confeitaria e ela comeu uma empada de camarão. O delegado de polícia vai à confeitaria, interroga o dono da confeitaria, que diz que por dia produz mais de 1.000 empadas, que é impossível, que ele não soube de nenhum outro caso de alguém que tenha passado mal. E o delegado de polícia interroga também o confeiteiro, cujo nome é Imaginário. Daí o título do trabalho, As Empadas do Confeiteiro Imaginário. E aí o confeiteiro, né, ele diz que ele tem total controle do seu trabalho, ele acredita no seu trabalho, ele está à frente de cada produção de empada. E ele, inclusive, confere que ele coloca 2 camarões por cada empada que ele distribui. Muito que bem. O que acontece? Acontece que 20 dias depois sai o laudo e a dona Júlia não morreu de envenenamento. Ela morreu de um derrame cerebral. A pergunta que nós fazemos é que, no caso, o autor do texto faz. Na verdade, isso foi um inquérito policial, não foi aberto processo, porque não houve crime, ela não morreu de envenenamento. E aí, o que se faz com essa informação que vem dessa fonte, nesse caso, inquérito policial, mas o que se faz daí? O que se extrai daí? E aí eu vou rapidamente conjugar com um outro exemplo, que é um crime tornado famoso pelo trabalho do professor Sidney Chalub, que é um livro que se chama Trabalho, Lar e Botequim, que o professor Chalub traz na introdução e ao longo dos 3 capítulos do livro, crime, que é um crime que envolve 3 personagens, vamos dizer rapidamente assim, que é o Zé Galego, na condição da vítima, o Antônio Pascoal e a Júlia. Resumindo, o Zé Galego é um português que trabalha numa firma de café inglesa, que conhece há muito tempo o Antônio Pascoal, e que num dia de 1917 é morto, é assassinado num bar, num botequim, perto da região de onde eles trabalhavam no Porto, pelo Antônio Pascoal, que era alguém que ele já conhecia, mas que se sabe depois que o motivo do crime teria sido a disputa de um amor de uma menina chamada Júlia. E aí? Esse vira um processo criminal de grande volume. Ele é um livro produzido nos anos 80 que tem influenciado, que tem servido de referência para vários trabalhos
dentro da história do Brasil. E o que extrair? O que nos serve a essas informações que vêm daí? O que extrair da experiência do confeiteiro imaginário e do crime do Zé Galego? Do crime do Antônio Pascoal, na qual a vítima foi o Zé Galego. É fantástico o que os autores trazem para a gente. Só por esses dois crimes, só pela análise dessas fontes, a gente consegue pensar nas habitações que tinham ali. A dona Júlia, por exemplo, morava com seus filhos, na casa ao lado de uma vila do subúrbio, era seu filho que morava. A gente consegue fazer, então, algumas considerações, e essas considerações, de acordo com as interlocuções que nós conseguimos realizar com as outras fontes, viram pesquisas, trazem informações importantíssimas sobre relações familiares, sobre mercado de trabalho. Zé Galego é um português disputando o mercado de trabalho com Antônio Pascoal, um brasileiro. Sobre lazer, sobre esse importante lugar que é o botequim, o bar, aonde se junta para se discutir questões da política e aonde, nas fontes policiais, aonde é um locus de crimes, de discussões. Tá? Então, por ali a gente reconstrói espaços de lazer, relações e outros desdobramentos, além dos que eu estou conseguindo lembrar aqui. Relações familiares, relações de casamento, questões de raça, questões de cor, questões de, naquele momento, nos dois casos, a gente está remetendo a uma sociedade que vem depois da abolição, é uma sociedade do pós-abolição, na qual essa questão do trabalho escravo, e na qual essas disputas pelo trabalho estão fortemente sendo discutidas. Então, assim, e por último, eu vou abrir rapidamente um parênteses para trazer a minha experiência de pesquisa. Eu chego no Arquivo Nacional para pesquisar arquivos de prisão. Meu trabalho de doutorado ele dá conta de falar da prisão do Rio de Janeiro e de prisioneiros e das representações que os jornais e os juristas construíram sobre prisões, em especial a Casa de Correção, a penitenciária do Rio de Janeiro do início do século XX. E eu chego no meio do Arquivo Nacional e estou ali pesquisando com luva, pastas enormes, blocos de documentos enormes, quando de repente eu abro e me vem uma fotografia muito amarelada, 3x4, com um recorte de jornal e com uma nota de dinheiro, que eu não sabia se era uma nota verdadeira, eu sabia a época, 1915, mas eu não sabia nem o nome daquele dinheiro ainda. E aí se tem esse destaque em relação aos outros documentos, vou abrir meus olhos. Vou ligar sinal amarelo aqui de que isso vai ser alguma fonte diferenciada. E eu começo a pesquisar aquele processo, e aí eu saio, eu anoto os dados naquele momento eram ainda um arquivo de prisão, eu anoto o nome, eu anoto a data, eu anoto o título, eu chego no processo de um homem, de um português chamado Albino Mendes, que era um grande falsário de dinheiro. Na verdade, então, eu não estava rica em achar uma nota válida, eu tinha, anexo ao processo dele, tinha uma das notas que ele produziu de dentro da cela da prisão. E aí eu começo, então, um trabalho de localizar, é uma quadrilha, né? É uma quadrilha de falsários, de falsificadores de dinheiro, e isso serviu, eu não me depurei, não me abracei, né? Em torno desse caso, porque a tese já tinha outra direção, mas dali ocorreram outras possibilidades de pesquisa. Há outros pesquisadores do grupo de pesquisa que eu faço parte, do História do Crime e da Justiça Criminal, que desdobraram esse caso, e daí se descobre que isso é uma quadrilha de falsários que não tem base só no Rio de Janeiro, mas que eles têm relações com São Paulo, com a Argentina,
com o Uruguai. E daí você começa a pensar também na violência, há possibilidade de se pensar na violência dessa cidade do Rio de Janeiro. Não só por crimes contra pessoas, mas por crimes contra a propriedade também. Enfim, são inúmeros os relatos, os livros, as pesquisas publicadas. Eu trouxe esses 3 exemplos que são muito queridos, muito importantes na minha trajetória profissional, para dizer o quê? Para dizer da riqueza, das possibilidades que pesquisar nos arquivos judiciais podem nos trazer. Tá? Para dizer das riquezas que você pode desdobrar diante da leitura de um processo. E assim como o processo, que foi um documento que eu cheguei mais perto, também temos inventários, também temos testamentos, que é uma outra documentação que eu acho fantástica, né? São mais recorrentes para os historiadores que pesquisam o período de Brasil colonial, os 3 primeiros séculos aí da nossa história, e que um testamento e um inventário naquele momento não tem muito a ver com o que é hoje. O inventário naquele momento traz a vida material da pessoa, e aí você tem os móveis, os livros, os escravos, os animais, as celas de cavalo, as terras, tudo, né? E como isso vem sendo trabalhado pelos historiadores. Porque às vezes você tem a informação ali e você tem que começar a crescer aquela informação. Você tem que começar a fazer interlocuções com aquilo. Então era muito comum, por exemplo, no período do Brasil colonial, as pessoas deixarem em testamentos verbas para irmandades religiosas, fazerem doações para orfanatos, para irmandades, tentando garantir o paraíso, tentando garantir a vida aí pós-morte diante de uma sociedade que a gente estava, que a Igreja Católica e os dogmas da Igreja Católica dominavam as ideias e as práticas de homens e mulheres que viviam no Brasil naquele momento, nesses 3 primeiros séculos, vamos dizer assim. E aí a gente pensar essa concepção de religião, essa concepção de caridade, é muito importante para os trabalhos de escravidão. Também nos processos criminais, trabalhar com processos judiciais abrir uma possibilidade infinita nessa historiografia da escravidão brasileira. Tá? É muito recorrente a gente ver citado e ter pesquisas sobre ações de liberdade, que eram processos que os escravos colocavam, não eles mesmos, que eles não pediam, mas que eles apresentavam na justiça para reivindicar a sua alforria. Então, as ações de liberdade, elas trazem toda uma trajetória de vida, de conflitos, de trabalho, para além daquele trabalho com o senhor ou com a senhora do escravo. Traz toda uma rede de sociabilidades que é muito importante. Julgo, inclusive, que é uma questão das mais importantes que nós devemos debater em história do Brasil. Não esquecer jamais o que foram os 300 anos da realidade de escravismo que nós tivemos aqui. E nós ainda não conseguimos romper. E como esses trabalhos jogam luz, nos ajudam a refletir sobre exploração, sobre miséria, sobre diferenças sociais, sobre sobrevivência, tá? Sobre mecanismos de sobrevivência, tá? De africanos ou de escravos já nascidos aqui, que a gente vê muito presente nessas lutas, e essas lutas estão aonde agora? Agora essas lutas estão aonde para a gente? Essas lutas estão nos processos, essas lutas estão nos testamentos, porque várias vezes no testamento tinha a lista de escravos e havia a promessa de que a senhora ou o senhor daria a liberdade ao escravo. E muitas das vezes um escravo que tinha ficado ao lado do senhor uma vida inteira. E o senhor, quando eu falecer, eu te prometo a liberdade. Só que muitas das vezes esses eram promessas verbais, eram acordos verbais. Tá? E como comprovar que aquilo que foi falado no leito da morte teria que ser
executado, né? Essa liberdade teria que ser dada. Como falar isso para os herdeiros da família, né? Cujo capital de escravos era muito importante. Enfim, são inúmeros os trabalhos. Eu trouxe aqui vários livros. Tem um livro, Segredos Internos, do Schwartz, que trabalha também com testamentos e inventários dos senhores de açúcar no Nordeste brasileiro. Como a gente tem uma ideia de que esse senhor de açúcar era muito rico, né? Um pouco até depois que Gilberto Freire também vai desmistificar, também amparado em fontes riquíssimas. E aí esses inventários mostram que não, esses senhores tinham dívidas a grupos estrangeiros, a comerciantes estrangeiros, e isso tudo detalhado em inventários, dívidas que tem que ter, né? Que tem que estar detalhadas em inventários e testamentos. A ideia de que a gente tem também dos bandeirantes paulistas, essa também é muito citada entre os historiadores. Nós temos uma imagem que vem dos livros didáticos que o bandeirante paulista foi um desbravador e era fazendeiro, era riquíssimo. Os inventários demonstram totalmente o contrário. Era muito rústico a vida dos bandeirantes de São Paulo, né? Por isso essa saga de caçar índios e escravizar índios. Os índios, muito mais do que o ouro e o diamante, eram o capital de giro desses bandeirantes. Enfim, por testamentos, por inventários, por processos, tá? São inúmeras as possibilidades de pesquisa que nós temos. Eu poderia estar aqui falando vários outros exemplos, me encantaria muito, mas eu vou caminhando assim para uma questão final, que é uma dúvida, uma reflexão que eu trago aqui. Eu fico um pouco pensando assim, que vai no caminho da preservação desses documentos. Essa é a minha questão que eu gostaria de finalizar. Eu fico um pouco pensando, isso aquele inquérito policial lá da dona Júlia, do confeiteiro imaginário, e dos dois camarões do pastel, tá? Não tivesse existido. Que diferença que isso faz, Marilene? O quanto isso é relevante, Marilene? Se assim como aquele inquérito, vários outros inquéritos com questões que a gente pode estar nesse primeiro momento julgando menores, não tivesse existido, como a gente poderia reconstituir num largo período de tempo, e se eu juntar vários desses casos, posso vir a ter uma extensa temporalidade. Como eu posso estar falando dessas relações de família? Como eu posso estar falando dessas questões de comércio? Como eu posso estar falando de questões de trabalho se esses processos não tivessem sido conservados? Tá? Então, assim, eu queria um pouco jogar essa reflexão sobre preservação, que não é uma questão do passado, vou ser ousada, vamos dizer assim. Não é uma questão do presente. E não é uma questão que eu esteja puxando a sardinha, tem que preservar porque tem que manter o ofício do historiador. Mas eu penso que a questão de preservar esses documentos é uma questão de futuro. É uma questão de que uma sociedade tem que pensar sobre isso se ela está preocupada com o seu amanhã, com a memória que foi feita do seu amanhã. Imagina o que seria de nós agora, tá? Se nós não tivéssemos alguns registros da pandemia de 1918, da gripe espanhola de 1918, começaríamos tudo de novo? Por que não olhar com muito mais atenção as continuidades, o que nós avançamos, assim como olhar para aquela sociedade daquele momento? Quais as angústias presentes ali? Eu tenho quase certeza absoluta que são as angústias que nos corrompem hoje em dia também. Tá? Se eu não tivesse aqueles inquéritos policiais, os processos, os testamentos, os inventários, como eu poderia estar falando de brasileiros, de indivíduos iguais a mim, que viveram o passado
e que ajudaram a construir essa memória coletiva e esse país. Como a gente pode apagar tudo isso, tá? e não se preocupar com isso? Como a gente tem que pensar que a preservação é um bem que nós estamos nos fazendo enquanto indivíduos, enquanto categorias sociais e enquanto nação. Né? Uma nação que lá no futuro vai poder olhar olhar para o passado e ver o quanto ou não se reconhece naquilo e o quanto ou não consegue mudar ali, a partir dali. Tá? Então, tenho muitas outras coisas para debater, mas vou ficando por aqui, agradecendo novamente toda a atenção e esperando que a gente possa continuar debatendo aí proficuamente sobre isso. Muito obrigada. Boa noite. Marilene, nós que agradecemos profundamente a sua participação, a aula que você nos deu sobre fontes do judiciário, né? Eu, em nome do Centro Cultural, agradeço a sua disponibilidade dentro dessa situação em que estamos vivendo e Verdade. reaprendendo a nos colocar, né, nesses novos espaços em que estamos tendo que trabalhar, viver, participar academicamente, né? Então, nós agradecemos muito a você e esperamos Obrigada. poder contar com você em próximos eventos que venhamos a Obrigada. organizar, tá bom? Muito Show. obrigada.